Só explicar um pouco da nossa enquete, que assim, a questão do bicho, você pagaria para ganhar um clássico? Não, é obrigação dos jogadores? Sim, vale tudo para ganhar um clássico? Isso a gente está perguntando em função da matéria do Éder Traschini aqui no UOL, de o Júlio Casares, presidente do São Paulo, ter dito que houve uma bonificação extra para os jogadores. Pela minha apuração, essa bonificação foi em torno de R$350 mil para todo o grupo. Foi 15% de uma renda de estadual. O São Paulo não dá bônus, o São Paulo não dá bicho para jogo do Campeonato Paulista, mas deu bicho para o jogo de ontem. Não é um bicho nem tão gordo, considerando o salário dos jogadores, mas deu 350 mil para dividir entre todos os jogadores. O Eurico, para voltar para o passado, para esse meme, o Eurico também falou que ele ia para a Sibéria se o Vasco fosse rebaixado. Essa frase é boa também. E você falou da matéria do Éder Traschini, a gente tem um pedacinho dessa entrevista do Júlio Casares falando sobre esse prêmio, esse bônus. Vamos escutar o que ele disse? Estava falando para eles aqui que teve sim, teve um adicional que foi discutido antes, mas é algo interno, que é uma bonificação, porque esse tabu não é que tem uma importância brutal, né? Mas é um marco na história, acho que 10 anos, né? Que nós não conseguimos aqui ganhar, e o torcedor merecia isso, e os jogadores merecem, eles se dedicaram muito, estão treinando em alta performance, então, uma bonificação sempre é boa. Agora, muito se fala sobre o Reis. Qual é o planejamento do clube para esse jogador? Vocês receberam proposta por ele? Existe a possibilidade... Acho que é isso, podemos cortar, que esse era o pedacinho que a gente queria mesmo nessa entrevista. Por enquanto, na nossa enquete, tá meio a meio, assim, ó, 52% só acham que sim, vale tudo no clássico. PVC, sim ou não? Vale ou não vale? Não, eu acho que não. Eu acho que o jogador tem obrigação e bicho é uma coisa, uma instituição do passado do futebol brasileiro. Mas que sempre nos remete a grandes histórias do passado, né? Por exemplo, o Júlio Casares, ao dizer que deu bicho para ganhar do Corinthians, ele lembra o Juvenal Juvencio. O Juvenal Juvencio admitia que em jogos importantes ele entrava no vestiário, tinha um casaco que ele punha, que tinha largos bolsos, e ele colocava dentro dos seus bolsos envelopes com cédulas de dinheiro e entrava no vestiário distribuindo dinheiro. Não é para fazer, não faça isso em casa, pode ser muito perigoso, mas o Juvenal fazia isso e me remeteu à história do Juvenal, a declaração do Júlio Casares de ontem. No nosso chat estão divididos assim as opiniões também. E aí, Samir, sim ou não? Eu acho que não, e ainda o presidente do São Paulo faltou dar uma olhadinha no noticiário, né? Pega aqui a revista. Deixa eu ver a escalação do Corinthians. Pera aí, vou preparar a grana. Deixa eu ver a escalação do Corinthians. Não vai precisar. Entendeu? Podia acho que ter faltou... economizado. Podia ter economizado, não precisava, desculpa. E aí, Edna, seu voto? Eu assim, já tinha uma prévia com... Porque assim, tudo... Até eu contar aqui um bastidor de como é tratado tudo isso no São Paulo. O Rafinha é o interlocutor com o elenco. Então, antes do clássico, e evidentemente antes desse jogo contra o Palmeiras, o Rafinha foi chamado para conversar com o elenco em relação a premiações. E essa conversa partiu da seguinte maneira. Olha, esses 2 jogos a gente vai tratar de uma maneira diferente, vamos tratar como 2 decisões. O ambiente no CT já era um ambiente diferente, já era um ambiente de mais foco, onde não só o elenco, funcionários, comissão técnica, todo mundo já estava focado e já estava tratando esses 2 jogos como 2 decisões. Então, o clima no CT, a partir do momento, isso antes do jogo até mesmo contra a Portuguesa, já era um ambiente assim de decisões. Vamos focar aqui, vamos pensar nisso aqui, planejamento. O Lucas vai fazer um trabalho especial, o Rafinha vai fazer trabalho de carga e o próprio Luiz Gustavo já vai estrear como titular contra a Portuguesa para ganhar uma minutagem. Então estava tudo planejado. O Lucas joga 45, Rafinha joga 45 no jogo em Itaquera. Então foi feita uma reunião, o Rafinha foi chamado, foi tudo planejado com o Lucas, com os líderes e tudo mais. E aí, quando foi falado em premiação,
foi tocado no assunto. Olha, a gente vai pagar um bicho aqui para esse jogo, a premiação do título vai ser outra, e aí a gente vai resolver a questão dos valores na hora. Beleza? Beleza. E aí ontem, quando depois teve a vitória, a diretoria no vestiário, aquela comemoração toda que vazou nas redes sociais e tudo mais, aí os caras botaram lá o valor que o PVC falou e ficou tudo certo. Então, assim, tudo é conversado antes e tudo é feito via Rafinha. É o Rafinha que conversa com a diretoria, que leva para as outras lideranças do elenco e é acertado. Então, assim é feita a coisa no São Paulo hoje. E a gente viu o Rafinha ontem, né, dando umas broncas, puxando umas orelhas, assim, meio como esse líder que você falou. O Rafinha ontem, o que me chamou a atenção, o Rafinha ontem foi substituído, ele estava fazendo gelo na perna esquerda, e o Rafinha era uma espécie de assistente do Carpini. O Carpini estava ali trabalhando na beira do campo com seus auxiliares ali, mas ele era um cara que fazia uma função ali extra. Então, quando teve uma bola que ainda faltavam 20 minutos para acabar o jogo e o Wellington Rato erra e quase sai um gol do Corinthians, que é uma bola que sai mascada e o Rafael defende e sai por cima, o Wellington Rato levou uma bronca, aí depois o Wellington Rato é substituído, 5 minutos depois entra o Nicão. Quando o Wellington Rato senta no banco, o Rafinha pula 2 bancos para frente para sentar do lado dele e senta a vara nele. E fala, e o Wellington Rato tenta explicar, ele fala assim, não pode, isso aqui é jogo grande, tá de brincadeira. Então, assim, o Rafinha é um cara que já ganhou tudo que ganhou, extremamente vencedor, tem taça de tudo quanto que você pode imaginar, 38 anos, e não gosta de perder. Então, assim, ele eleva o sarrafo do São Paulo lá em cima. O nível do São Paulo hoje é esse nível, e é esse time extremamente competitivo e vencedor, muito do que é o Rafinha. Então, assim, você pega o Wellington Rato, que é um jogador importante, errou uma bola, o São Paulo venceu, quebrou o tabu, mas já tá ali na hora a cobrança. O Rafinha não espera para o dia seguinte, na reapresentação, vamos lá, comemoramos a vitória, é hora de conversar. Não, é na hora, é sem massagem. E isso é muito benéfico para o São Paulo. E é melhor ter um jogador te dando bronca ali no banco do que um técnico chamando de burro, né, Samir, durante o jogo. Não, com certeza. Agora, o que o Hernan falou do Rafinha, a gente vê a diferença dos dois times, né? Porque do outro lado tem o Fagner, que é um lateral, claro que não tem os títulos que o Rafinha tem, mas já ganhou títulos importantes no Corinthians, já disputou Copa do Mundo, e a gente viu o nível do Fagner. Se você for comparar em relação ao Rafinha, é um absurdo. O Fagner, toda vez que ele passa do meio campo, ele não volta. Então, qualquer lance se você pegar os gols que o Corinthians tomou, assistir os 3 jogos, os 4 jogos, né, no Campeonato Paulista, você vai ver que muitos times jogam por ali. Ontem, inclusive, né, o lançamento do Wellington Rato naquele setor, né, onde estavam, né, foi nas costas ali do Félix Torres e do Fagner, onde o Calleri aparece ali, infiltra para fazer o gol. Então, a gente vê a diferença, né, o Hernan falando do Rafinha e o Fagner, um jogador que parece que largou 2 anos que ele não joga futebol. Não, ele não tá bem mesmo, não. Mas eu acho que o gol não foi ele. Eu acho que, para mim, o gol, mais do que o Félix Torres, estava no Calleri, mas ali ficou no mano a mano, ficaram no mano a mano os dois. Mas, para mim, o Caetano errou também. O Caetano foi o grande vilão do jogo. Porque o Caetano, se ele tá um passo à frente, o Calleri entra impedido. E o Caetano dá condição para ele. E aí fica no mano a mano o Calleri com o Félix. E o Félix, porque o Félix fez uma boa partida de novo, não uma partida exuberante, mas fez uma boa partida. Era difícil cravar o Calleri no corpo. O Calleri levou vantagem, foi muito bem e fez o gol. Mas para mim, quem errou os dois lances decisivos da partida foram a expulsão e antes o Caetano também dá condição para o Calleri. Porque se o Caetano dá um passo à frente, o Calleri não está em condição legal. O PVC, tem um bastidor interessante para esse primeiro gol do São Paulo, gol do Calleri, que tem a ver com a lesão do Lucas. O Lucas dá o primeiro tapa na bola, a primeira arrancada, e ele sente o músculo. E aí isso
querendo ou não, isso é fundamental para o primeiro gol do São Paulo, sabia? É maluco falar isso, mas é verdade. Porque o Lucas começa a se poupar, ele fica inseguro, e aí o que acontece? Ele e o Caleri combinam o seguinte: o Lucas começa a se poupar e ele fecha para o meio. E aí o Caleri ocupa o espaço do Lucas. Então, ao Caleri ocupar o espaço do Lucas, confunde a marcação. O Rato percebe esse movimento e isso eles combinaram. E aí o Rato percebe esse movimento, dá a bola no Caleri, que está ocupando o espaço do Lucas, confunde a marcação do Corinthians e ele sai cara a cara no Cássio e faz o gol. Então, é esse desconforto que o Lucas teve no começo da partida, que gerou uma insegurança no Lucas e que não queria sair do jogo, porque estava programado jogar 45 minutos, fez com que o Caleri ocupasse aquele espaço, confundisse a marcação do Corinthians e dali que saiu o primeiro gol no estádio de Itaquera.